A seguir, IIGD Irajá. E as perguntas continuam, né? Porque muita gente fica de... Há pessoas, irmãos, que ficam de igreja em igreja, outros não tanto, mas não recebendo bênçãos, fica aquela tristeza. E por quê? Por quê, meu Deus? Por quê? Meu Deus, por quê? E as criancinhas que são crianças espirituais quase que culpam a Deus. Outros culpam as igrejas, culpam pastores, culpam até obreiros. Não, porque foi até o obreiro não orou como deveria. Tem gente que é engraçado, irmão. Pede ajuda e quer ensinar. Muitos anos atrás, um cidadão, pastora, a senhora quer lotar a sua igreja? Muitos anos atrás, quer lotar a sua igreja? A senhora faz isso, faz isso, faz isso. Falei, amigo, a cabeça da igreja é Cristo. E o fiscal da igreja é Espírito Santo, então não se meta nisso. Você está entrando num campo que não lhe diz respeito. Ou você foi embora, nunca mais voltou. Paciência, fazer o quê? Irmãos, na presença de Deus, Deus é infalível, imutável. Na presença de Deus, colhemos o que plantamos. Porque Deus conhece muito bem a natureza das sementes que nós semeamos. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Então vamos, bem atenciosos o mais que pudermos. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Quem lê comigo? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, pronto, isso, né? Então não erreis, não podemos errar. Por que não podemos errar se nós somos seres humanos? Porque nós temos um Deus perfeito, irmãos, perfeito em tudo, e Ele é quem nos ensina, e Ele é o nosso Pai. Se nós somos filhos, nós temos de ser semelhantes a Ele. O ser humano nasce neste mundo pelo nascimento natural. E aí vai crescendo e normalmente, né, aprende dos pais. Começa a aprender as primeiras coisinhas e depois aprende aquele modo de vida da família. E criança, em regra, ela aprende muito mais o que ela vê até do que propriamente o que escuta. E a criança vai vendo aquela forma, né, das pessoas viverem ansiosas, nervosas, falando muito e falando bobagens, não é? E reclamando de tudo. Esse é o grande problema. Hoje voltamos a falar das murmurações. Falamos semana passada que o povo de Deus, o povo que Deus tirou do Egito, os descendentes de Abraão, que Deus tirou do Egito pela mão, como ele disse, como um forte eu tirarei o meu povo, humanamente usou Moisés, como ser humano foi Moisés. E Deus fez promessas, Ele tinha promessas. Desde Abraão Ele tinha uma promessa, um pacto com Abraão, e fez promessas àquele povo. Reiterou a promessa feita a Abraão e disse: eu vos porei dentro de uma boa terra, terra que mana leite e mel. Aí Deus foi falando, terra cheia disso, terra maravilhosa. Eu vos porei. Quem falou? Deus. Ponto. Cabia àquele povo crer piamente no que Deus havia prometido e buscar cada dia para vencer as adversidades que se apresentariam em cada dia. Às vezes as pessoas ficam acumuladas, elas literalmente acumulam dentro de si tantas preocupações, tantas coisas concernentes à semana, ao mês inteiro, ao ano inteiro. Meu Deus, o que vai ser, o que vai ser? E deixa de buscar a Deus para viver cada dia, como Jesus ensina. Deus não quer o seu povo preocupado com o dia de amanhã. Vamos entender bem, vamos interpretar a coisa certa com simplicidade, porque se a pessoa raciocina rápido demais e logo pensa, peraí, eu não sou nenhum irresponsável, eu tenho responsabilidade, eu tenho contas a pagar,
Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. Responsabilidades muitas vezes se resumem em atenção a um relógio, a um calendário e a uma agenda. O que deveria estar na agenda não deveria estar no coração. Muita gente se atrapalha. Nós estamos vivendo uma era de ansiedades em extremo. Todo mundo sabe que a ciência, o polo que manda as notícias, a OMS, disse no início deste século, entrando o século 21, quando entramos o terceiro milênio, quando chegou 2000, foi na verdade em 2010, fez uma publicação e disse que este século seria o século das doenças emocionais, ansiedade, medos, fobias, pânico. Por que isso? Sem Jesus, não tem outro jeito. Mas com Jesus, a palavra de Deus, com Deus em espírito em nós, está faltando busca, irmãos. Está faltando busca. Satanás, ele é bandido demais. Ao mesmo tempo que ele é violento demais, agressivo demais, ele muitas vezes, no meio do povo de Deus, sorrateiro demais, sutil demais. E as pessoas sendo de Jesus, muitas vezes, não percebem a sutileza, tá? De muitas coisas que cercam para trazer muitas preocupações e gerar a ansiedade e as inquietações, e daí povo de Cristo ansioso, preocupado, alguns até amargurados, e daí vem o resultado dessa plantação que acontece no interior e acaba extravasando no exterior. De que eu estou falando? Das murmurações. O que acontece quando, o que fazemos, ou o que as pessoas despreparadas fazem quando as coisas não dão certo? Quando as coisas estão difíceis, quando as bênçãos não chegam, uma coisa é notória e é quase que massa: murmuração. O cristão, irmãos, ele precisa ser mais atencioso ou muito atencioso com Jesus, a palavra de Deus, fazer a sua leitura bíblica de acordo com a sua necessidade. A pessoa vai ao médico, se ela vai a um dermatologista, ele não vai examinar o fígado dela. É outra área. O cristão tem de se conhecer, se apresentar a Deus e buscar o seu remédio de acordo com o seu momento. Você tem que perceber quando você está reclamando demais. Você tem que perceber quando você está ansioso demais, quando você está inquieto. Não é para ficar nem um pouquinho. Tem que perceber isso e correr para buscar o remédio. O remédio é Cristo. O remédio vem pelo Espírito de Deus. É na palavra e na oração que nós resolvemos os nossos problemas interiores e exteriores. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, olhem as aves do céu. Alguns se acham muito sábios e logo criticam, mas eu tenho responsabilidade. Volto a dizer, pessoas de grande responsabilidade e principalmente que querem um coração arejado, tranquilo, são pessoas responsáveis, sim, mas tem tudo ali. É o relógio, é o calendário, é a agenda. Despreocupa. Da coisa mais simples, da dona de casa, do estilo de vida mais simples ao estilo de vida mais trabalhoso ou mais delicado, mais difícil. O cristão tem que aprender a viver sem coisas no coração que o atrapalhem. Porque atrapalham.
Às vezes o Espírito Santo quer tocar um coração, vai dirigir uma pessoa num momento delicado na rua, no momento de um negócio, de uma negociação, mas Deus não pode falar. A pessoa não está preparada, ela não escuta, ela não é sensível. Às vezes as pessoas, o cristão, às vezes se mete, irmãos, em cada uma, se mete numa sociedade que não deveria se meter, se mete numa amizade que nunca deveria acontecer, que vai dar uma desgraça, que vai dar uma cilada. Às vezes, uma relação começa com uma amizade e termina com adultério. Às vezes começa com um encontro, um conhecimento, termina numa sociedade infeliz. Então o cristão, irmãos, nós temos, quando a pessoa aceita Jesus, ela tem de ser ensinada nisso, tá? Por isso que eu sou totalmente favorável, irmãos, aos estudos da palavra de Deus e com insistência. Porque a pessoa que aprende, que guarda no coração, agora só depende da sua busca do Espírito de Deus. Porque se a palavra for guardada lá dentro do coração, o Espírito Santo, no momento certo, tem como fazer lembrar, como Jesus disse. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, nos faria lembrar das coisas que ele havia dito. Vou dar um exemplo para vocês, prático, de um testemunho em particular. Uma jovem senhora disse para mim: pastora, eu era uma pessoa muito tensa, muito nervosa. E pavio curto. E ela disse, e o Espírito Santo foi me mostrando nos cultos. Ela disse, nos cultos eu fui entendendo. Deus foi falando na palavra, eu fui entendendo. E Deus me mostrou como num espelho. Eu me vi que eu me alterava à toa, que eu falava demais, que eu alterava a minha voz, que eu brigava demais. Ela disse, eu reclamando do meu casamento, da relação dos meus filhos, mas o problema estava comigo. Só que eu não enxergava. E enquanto o Espírito Santo não convence, a gente não ouve a palavra de Deus, nós não conseguimos enxergar isso. E ela disse, pastor, foi uma palavra que a senhora deu no altar, aquilo entrou dentro de mim, eu fui para casa, abri minha Bíblia, e ela disse, eu fiquei ali semanas lendo um versículo, todas as leituras que eu fazia, eu voltava naquele, ela disse, aqui está o meu remédio. A senhora falou, isso aqui é remédio, isso aqui é arma poderosa para vencer uma batalha que muitas vezes ninguém consegue vencer. E eu vou te mostrar qual foi a palavra. Foi em Provérbios capítulo 15, versículo 1. Dá uma olhadinha lá comigo. Você lê comigo o Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura... Ela disse, pastora, essa palavra me pôs diante de um espelho e sabe o que eu enxerguei? Ela disse, eu não tenho vergonha de confessar isso, porque Deus fez uma coisa tremenda comigo. Ela disse, eu era uma pessoa agressiva e eu não percebia. Ela disse, eu era uma pessoa agressiva no falar, no gesticular, no alterar a voz, no gritar. Ela disse, a minha vida toda, até esse encontro com essa palavra, já era de Jesus pouco tempo, mas era de Jesus. Ela disse, até ouvir essa palavra, eu era uma pessoa agressiva e eu não percebia. Ela disse, eu não percebia. Eu fui criada num ambiente, no seio de uma família em que as palavras eram soltas, cada um falava o que queria, alteravam a voz com facilidade, ou seja, tom de voz, agressividade, forma de falar. E ela disse, e pior, muitas vezes eu interpretava errado o que o meu próprio marido falava. Ela disse, vou dar um exemplo para a senhora. Ele dizia, por que você vai com esse vestido? E eu dizia, por quê? Tá ruim, não tá gostando? E ela disse, ele com uma paciência ainda dizia, não, meu bem, tá bonito demais para o lugar onde você vai.
E eu não entendia que era um ciúminho que ele tinha. Vai escutando. E ela, resumindo, ela disse: pastora, ela fiz da minha vida um inferno. Eu destruí minha família. Ela disse: essa palavra foi o remédio. Graças a Deus, ela disse: meu marido não saiu de casa, não me abandonou. Meus filhos vivem, as crianças em pé de guerra. Disse: a culpa é minha. A culpa é minha. Tudo quero resolver na hora, tudo quero gritar, tudo quero falar. E ela disse: eu entendi a boca. Eu entendi a boca. Ela disse: o meu remédio está em eu fechar a minha boca ou moderar a minha boca. Eu tenho que resolver o meu problema com a minha boca. E nós temos muitas experiências, irmãos, de cultos e, graças a Deus, de resultados e coisas assim que, quando a pessoa recebe o que o Espírito Santo mostra, tá? E ela corrige rapidamente a bênção chega. Porque Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Para a bênção chegar é necessário a fé. O que é a fé? A certeza. Foi onde o povo de Israel errou. Só que o povo do Egito, o povo que Deus tirou do Egito, os descendentes de Abraão, eles erraram em tudo, irmãos. Mas tudo mesmo, o negócio foi feio. Eles viviam o tempo todo no natural, com os olhos físicos, não contemplavam a promessa. As palavras que saíram da boca de Deus, prometendo aquela terra, eles não colocaram no coração. Para quê? Para terem os olhos da fé, contemplando a terra antes de vê-la. Fé é isso. Eles não guardaram a palavra de Deus como palavra de Deus, do Deus Todo-Poderoso, para não se assustarem diante das adversidades. Quando o cristão aprende a confiar na palavra de Deus e tem a comunhão com o Espírito Santo, ele não se apavora com as piores circunstâncias ou os piores ventos. Exemplo disso, os discípulos no barco e a tempestade. O barco representa a vida, o mar e a navegação cada dia. E houve então o dia e o momento da fúria dos ventos. A fúria dos ventos representa um problema grave que surge, uma situação adversa que de repente deixaria o pecador desesperado, mas não quem está no controle do Espírito Santo. Então a vida vai acontecendo no dia a dia, a navegação, e vem aquele momento, pá, aquela coisa, ou aquela notícia, ou aquela situação adversa, ou é ali, nesse momento, que se mostra quem tem Deus e quem não tem Deus. Quem tem o Espírito Santo sob o controle, quem tem o Espírito Santo está sob o controle dele, do Espírito de Deus, e quem se sente à deriva, meu irmão, nos perigos. Mas ele tem que acordar alguém no atendimento para dizer: ei, você não tem Jesus? O Espírito de Deus não está na tua vida? Vamos lá. De repente você está dormindo até agora, desperta agora, desperta a sua fé. Quando acordaram Jesus no meio da tempestade violenta, foi tão violenta que até os pescadores, os discípulos pescadores, ficaram apavorados. Mas Jesus estava dentro do barco. Enquanto o cristão não conhecer bem a Jesus, enquanto ele não se encher do Espírito Santo, o diabo vai até brincar com ele, com as situações adversas. A hora que o cristão tomar uma posição séria e deu passar fora no diabo, mas aprender a confiar piamente, de todo o coração, na palavra de Deus, porque tem palavra para cada momento da nossa vida. Aí sim o Espírito Santo vai estar controlando. Deus vai agir. A palavra vai operar. O povo que Deus tirou do Egito, os descendentes de Abraão, eles não guardaram no coração e não alimentaram como deveriam cada dia a promessa para chegar rápido naquela terra.
Às vezes a transformação de um marido demora, irmãos, porque a mulher não dá frutos do Espírito Santo. Foi o caso dessa moça. Quando ela teve encontro com Provérbios 15, ela disse: pastor, eu não sei explicar, mas entrou dentro de mim de uma forma que passou um filme dentro de mim, e eu vi que eu vivi errado a minha vida toda no meu modo de viver, na minha forma. Ansiosa, nervosa, boca solta, gritando, falando alto, e eu me achava certa. E ela disse: pastora, foi incrível. Ela disse: agora é minha base, a minha base está aqui. Em pouco tempo esse homem se converteu. Em pouco tempo ela deu testemunho de que os filhos estavam em harmonia, porque ela conseguiu libertar a família. O demônio não teve, os demônios não tiveram mais espaço, e ela conseguiu semear o amor entre os irmãos e o amor de Deus, vamos dizer, no coração de cada um da sua casa, dentro de cada um. Então, irmãos, nós somos semeadores, nós semeamos. As nossas atitudes são sementes. A nossa forma de falar são sementes. Nós podemos estar criando verdadeiramente uma nova construção. Nós podemos estar literalmente criando uma nova plantação. Mas a forma é que faz a diferença. Então muitas bênçãos ficam retidas porque Deus quer os seus filhos aperfeiçoados. E na carta, não mexe na sua Bíblia, mas quando Deus falou aos Hebreus, houve um momento que ele disse que o pai corrige o filho que ama. Ele corrige o filho que ama. Ele quer o aperfeiçoamento. E aí tem aquela questão que algumas pessoas dizem, não é? Há quem diga assim: mas eu sempre fui assim. Até ter aquele encontro com a palavra que corrige. E de repente a pessoa já é de Jesus há anos, mas ainda não teve aquele momento de abrir o coração e ouvir Jesus falar aquela palavra, ele dar aquela correção. Vai dizer assim: é isso que eu quero que você faça. Isso eu não quero que você faça mais. Eu te contei um caso lá da Piedade. Você nunca vai saber a pessoa. Mas essa moça disse, Provérbios 15, ela disse: pastor, quando eu me doutrinei, quando eu me disciplinei, que eu comecei a vigiar dentro de mim, orar, ela disse: eu comecei a orar, Senhor, me ajuda a mudar. Ela disse: quando eu via a situação que eu gritava antes, eu pensava 3 vezes antes de abrir a boca e ver o tom de voz que eu ia usar para falar com meu marido e com os meus filhos. Ela chegou a usar uns termos bem pesados para definir, para que eu entendesse o que era a forma como ela vivia, como ela agia, como ela era. Ela disse: pastora, eu criava o inferno na minha casa. Sério demais, né? Sério demais. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.